Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de termologia e nessa aula agora a gente continua falando sobre o assunto gases, só que agora a gente entra na parte de transformações gasosas, tá certo? Poxa Coelho, mas o que é uma transformação gasosa? Lembra que a gente falou que para conhecer um gás a gente precisa ter informação de pressão, volume e temperatura? Legal, a gente ainda tem uma outra variável ali que é a quantidade de gás, que é o número de mols. Bom, dessas 4 características, as fundamentais que são pressão, volume e temperatura e ainda o número de mols, quando eu tiver alteração da condição inicial que o gás tinha por uma outra condição chamada de condição final, eu vou ter ali uma transformação gasosa. Mas eu vou te explicar isso bem direitinho agora. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, a ideia é a seguinte, então. Quando a gente fala de transformação gasosa, a gente fala, por exemplo, de um gás que está ali dentro do pote. Esse gás, ele está ocupando um volume, que é o volume inicial, ele está a uma pressão inicial, com uma temperatura inicial, e também existe ali um número de mols inicial, que eu vou chamar tudo de 1. Então é V1, P1, T1 e N1. Agora, vamos supor que eu, por exemplo, trago essa parede para cá, então eu mudei o volume, a pressão e a temperatura naturalmente mudaram, eu posso jogar mais gás ali, posso deixar um pouco do gás escapar também, ou seja, eu posso mudar o número de mols, a quantidade de gás. Aí a gente chegaria numa condição de um volume final, de uma pressão final, de uma temperatura final e de um número de mols final. Agora, a ideia é a seguinte, eu tenho 3 características fundamentais que são pressão, volume e temperatura e tenho também o número de mols. Aí, dessas 4 propriedades, eu preciso que pelo menos 2 delas mudem para ter uma transformação gasosa. Então, por exemplo, se mudar volume e pressão, já é suficiente, mas também pode acontecer de mudar temperatura e volume, como também pode acontecer de mudar pressão e número de mols e assim por diante. Claro que pode acontecer de mudarem todas as 4 propriedades, como eu mostrei para vocês agora há pouquinho ali nessa animação, tá certo? Então, a ideia é a seguinte, numa transformação gasosa, eu tenho o gás lá numa condição inicial, de pressão, que é dada pelo manômetro, de temperatura, que é medida pelo termômetro, de volume, que é o tamanho do recipiente que a gente tem ali, e de número de mols, que tem a ver com a quantidade de moléculas, tudo bem? Aí, o gás vai passar dessa condição inicial para uma condição final, onde podem mudar ali 2, 3 ou as 4 propriedades, tá certo? Então vamos anotar essas informações dizendo que, numa situação inicial, eu posso dizer que pressão vezes volume é igual a número de mols vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura do gás na condição 1. E aí, na condição final, a gente pode dizer o quê? Que a pressão final vezes o volume final é igual a número de mols no fim, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura final. Daí, de repente, você diz, Coelho, mas espera aí, o R, você não colocou R1 e R2? Não, não coloquei, porque lembra que o R é uma constante, é a chamada constante universal dos gases? Bom, mas enfim, a ideia é a seguinte, eu posso usar essa relação, essa equação de Clapeyron, tanto na situação 1 quanto na situação 2. Agora, nas transformações gasosas, a intenção é que a gente compare a situação 1 com a situação 2, ou seja, o início com o final. Agora, eu quero fazer essa comparação com vocês da seguinte maneira. Olha só, a gente sabe que P1V1 é igual a N1RT1. A gente sabe que P2V2 é igual a N2RT2. Por isso você não colocou o sinal de igual. Não coloquei ainda não. Agora vamos lembrar de uns conceitos que a gente aprende lá nas aulas do Ferreto. O que a gente sabe lá da matemática? Que se A é igual a 5 e B é igual a 3, a gente pode fazer que A dividido por B é igual a 5 dividido por 3, tudo bem? Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou usar esse tipo de raciocínio que a gente acabou de anotar aqui, que a gente sabe lá da matemática, para comparar a situação inicial e final do gás. Quer ver? Se eu sei que P1V1 é igual a N1RT1 e P2V2 é igual a N2RT2, e aí, se a gente dividir esse lado aqui, é exatamente a mesma coisa do que se a gente dividir o outro lado.
Daí você vai dizer, poxa, Coelho, mas espera aí, eu não estou acostumado a fazer assim, eu estou acostumado a fazer P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Bom, esse formato aqui resolve pra gente quase todos os exercícios. E o problema é esse quase. Esse formato de resolução não serve para a gente resolver os exercícios onde muda o número de mols. Agora, esse formato que eu acabei de mostrar para vocês serve para resolver todos os exercícios que podem aparecer para a gente, tá certo? Então, eu vou focar com vocês nessa forma de resolução, onde a gente consegue desenvolver qualquer exercício que aparecer no teu vestibular, na prova do Enem ou na prova do colégio, tá certo? Agora um detalhe, pessoal. A gente tem que ficar atento porque sempre tem alguma coisa que a gente pode simplificar. Por exemplo, o R. O R é uma constante. Então, eu vou sempre poder simplificar o R. Agora, vai ter exercício onde a pressão vai ser constante. Se a pressão for constante, você vai simplificar o P, tudo bem? Agora, vai ter exercício onde o volume é constante. Gente, se o volume for constante, você vai simplificar o V, tá certo? Vão ter os exercícios onde o número de mols não muda. Quando não mudar, eu simplifico N1 com N2. Agora, quando o número de mols do começo e do final for diferente, aí eu sou obrigado a deixar o número de mols, tudo bem? Por isso que eu gosto desse formato de resolução. Agora você vai ver que vai ter exercício onde a temperatura vai ser constante. Simples, você vai lá e simplifica a temperatura, tá certo? E claro que podem ter exercícios onde, por exemplo, pressão e temperatura permanecem constantes. Se a pressão e temperatura permanecerem constantes, você vai simplificar tanto pressão quanto temperatura. E aí vai chegar na relação que V1 por V2 é igual a N1 por N2 e assim por diante, tudo bem? E é por esse motivo que eu vou resolver os exercícios para vocês sempre desse formato que eu acabei de ensinar. Pode ser um pouquinho diferente do que você eventualmente está acostumado, mas eu te garanto que você consegue resolver todos os problemas de transformações gasosas, tá certo? Então vamos usar tudo isso que a gente conversou agora para resolver alguns exercícios. Eu quero começar com vocês com uma questão que caiu na prova do Enem. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. A dificuldade extra para abrir a geladeira ocorre por quê? Pessoal, a ideia é a seguinte, olha só. Vamos considerar que a geladeira está aqui. E aí, dentro dela, a gente tem ar. Assim que a pessoa fechar a porta, o ar vai estar numa temperatura que é a temperatura ambiente. Então, eu vou dizer para vocês que eu tenho uma certa temperatura aqui. Logo que a pessoa fechar a porta, o que vai acontecer? A temperatura do ar vai diminuir. Agora, o que a gente sabe? A gente sabe que o volume da geladeira não muda, né? Então, o ar que está ali vai ocupar todo o volume e a geladeira não encolhe, nem cresce. Então, a gente sabe que o volume permanece constante. Aí, olha só, se a gente comparar pressão inicial vezes volume inicial dividido por pressão final vezes volume final é igual a número de mols vezes o R vezes a temperatura inicial, dividido por número de mols vezes o R vezes a temperatura final. Vamos lá. O R é uma constante, então a gente simplifica o R. A gente sabe, acabou de analisar que o volume da geladeira permanece constante, ele não muda. E detalhe, na porta da geladeira existe uma borrachinha que não deixa o ar ficar entrando e saindo. Então, a gente sabe que o número de mols permanece constante. Aí, de tudo isso que a gente acabou de falar, resta para a gente que a pressão no início dividido pela pressão no final é igual à temperatura no início dividido pela temperatura no final. Agora, eu tenho uma igualdade de duas divisões. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar números no lugar dessas letrinhas só para a gente poder tirar a conclusão com mais facilidade, tá? Então, assim, ó, P1 por P2, eu vou fazer, por exemplo, 10 dividido por 1. Estou chutando valores quaisquer, tá? Pessoal, para a igualdade ser verdadeira, se eu falar que T1 vale, por exemplo, 50, me diz uma coisa, por favor. Que valor que eu preciso colocar aqui para a igualdade ser verdadeira? Vamos lá? Eu sei que 10 por 1 é a mesma coisa do que 50 dividido por 5. Olha a conclusão que eu tiro. Como de 1 para 2 a temperatura diminui, como a gente falou lá no começo da resolução, o que eu percebo? Ó, que com uma diminuição da temperatura tipo 50 para 5, eu sei que a pressão também tem que diminuir.
Ou seja, da condição inicial para a condição final, eu tive uma queda de pressão dentro da geladeira. Se a pressão dentro da geladeira fica menor, fica mais difícil a gente conseguir abrir a geladeira, tá certo? Então vamos dar uma olhada lá nas alternativas para ver o que a questão pergunta para a gente. Letra A. O volume de ar dentro da geladeira diminuiu. Besteira, pessoal. Por quê? Porque o volume que o ar ocupa é sempre o volume total da geladeira, então ele permanece o mesmo. Letra B. O motor da geladeira está funcionando com potência máxima. Pessoal, o funcionamento do motor da geladeira não influencia na dificuldade de abrir a porta, tá certo? Então, besteira não é justificativa. Letra C. A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. Não, gente, não tem nada a ver com aumento de força magnética ali. Letra D. A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Verdade, né? Com a diminuição da temperatura, a gente tem uma diminuição da pressão dentro da geladeira, então a pressão dentro é menor do que a pressão fora, tá certo? Então o gabarito para a gente é a letra D. Agora vamos dar uma olhada no que diz a letra E. A temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes da geladeira ser aberta. Não tem relação nenhuma, não é por isso. É pela diferença de pressão. Por isso, então, que a nossa resposta é a letra D. Exercício 2. Um gás ideal, inicialmente a temperatura de 27 graus Celsius e volume de 0,02 metros cúbicos, é submetido a uma transformação na qual sua pressão permanece constante e seu volume aumenta para 0,06 metros cúbicos. Nessas condições, é possível afirmar que sua temperatura final é, em graus Celsius, D. Bom, pessoal, a gente vai falar de uma transformação gasosa do gás de uma condição inicial para uma situação final. Então, a gente sabe que P1 vezes V1 dividido por P2 vezes V2 é igual a N1RT1 sobre N2RT2. Começando então, no enunciado ele diz pra gente que a pressão permanece constante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar P1 com P2. O volume muda, então eu não simplifico. Número de mols, ele nem cita a mudança da quantidade de gás. Então a gente vai combinar o seguinte, que quando a questão ignorar a possibilidade de mudança da quantidade de gás, você vai ignorar também. Então, o número de mols a gente vai considerar que permanece constante. O R, o nome dele é constante universal dos gases, então a gente sempre simplifica. Resumindo então, pessoal, de tudo isso que a gente tinha aqui, só sobrou então que V1 por V2 é igual a T1 por T2. E agora a gente vai substituir os valores aqui e achar a temperatura final, que é o que ele pediu para a gente. Vamos lá então. Volume V1. No enunciado ele disse para a gente que o volume inicial é 0,02 metros cúbicos. Então vamos anotar aqui 0,02. Dividido por volume final. Ele disse para a gente que o volume aumentou para 0,06 metros cúbicos. Então eu vou colocar 0,06. Isso é igual a T1 dividido por T2. Pessoal, aqui a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo. Lembra que eu combinei com vocês que a temperatura tem que ser transformada obrigatoriamente para Kelvin, tudo bem? Então eu vou colocar para vocês aqui 27 mais 273, dividido pela temperatura T2. Agora, pessoal, vamos simplificar um pouquinho essa conta, vamos melhorar um pouco a conta. 0,02 por 0,06. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar em cima e embaixo por um mesmo valor para ficar um número mais agradável. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 100. Então vai ficar para a gente, ao invés de 0,02 por 0,06, vai ficar 2 dividido por 6. Isso é igual a 27 mais 273 dá 300 dividido por T2. Agora, a gente pode simplificar o 2 com o 6, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. E agora a gente pode multiplicar cruzado, então vai ficar T2 vezes 1 é T2. E 3 vezes 300 é 900. Lembrando que a temperatura está em Kelvin. Agora, a questão pediu para a gente achar a temperatura final em graus Celsius. Então a resposta, cuidado, não é a letra C.
A gente vai fazer o quê? A gente sabe que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. A temperatura em Kelvin deu 900. É igual a temperatura em Celsius mais 273. Agora, esse 273 vai lá para o outro lado negativo. E a gente chega então que a temperatura em Celsius é igual a 900 menos 273. E aí, a temperatura em Celsius vai dar 900 menos 273 é 627 graus Celsius. E essa é a resposta que a gente estava procurando. Por isso, o gabarito é a letra A. Agora, eu queria muito que você tomasse cuidado, porque essa questão pode te enganar feio. Primeiro, com essa resposta aqui, ó, 900 Kelvin. Se aparecer para você 900 Kelvin, você não pode ir lá e marcar a resposta C 900. Por quê? Porque ele pediu em Celsius. Agora, gente, é muito comum a pessoa pensar o seguinte: peraí, você é mais esperto que você, Coelho. Se ele deu em Celsius e quer a resposta em Celsius, vou fazer direto em Celsius. Não faça isso, por favor. A questão sabe que as pessoas erram aí e tentam enganar a gente. Quer ver? Se você, ao invés de transformar para Celsius, tivesse usado 27 aqui, você faria o quê? T2 vezes 1 é T2. E 3 vezes 27 dá 81. E aí você chegaria que a resposta seria 81 graus Celsius. Dá uma olhadinha lá na letra B. Olha a tentação. Então isso está errado. Você não pode fazer, em hipótese nenhuma, as contas em Celsius. Mesmo que ele dê para vocês uma das temperaturas em Celsius e peça a resposta em Celsius, a gente precisa fazer a transformação para Kelvin, tá certo? Exercício 3. Considere que, num recipiente cilíndrico com êmbolo móvel, existem 2 mols de moléculas de um gás A temperatura inicial de 200 Kelvin. Este gás é aquecido até a temperatura de 400 Kelvin, numa transformação com pressão constante. Durante este aquecimento ocorre uma reação química e cada molécula do gás A se transforma em 2 moléculas de um gás B. Pessoal, vamos dar uma olhada bem certinho nas informações que o enunciado passou. Ele disse pra gente o quê? Que são 2 mols de um gás a temperatura inicial é 200 Kelvin, esse gás é aquecido até 400 Kelvin numa transformação com pressão constante. Durante esse aquecimento ocorre uma reação química e cada molécula do gás A se transforma em 2 moléculas de um gás B. Opa, peraí, aconteceu uma reação química. E se a gente sabe que o número de mols do gás A é igual a 2, a gente tem a condição de concluir o número de mols do gás B. Olha lá, se cada molécula do A virou 2 do B, se no A eu tenho 2 mols, no B eu tenho 4 mols. Então essa informação estava escondida no enunciado e é muito importante que a gente saiba tirar essa conclusão, tá certo? Vamos continuar e ver direitinho o que a questão pede pra gente. Com base nesses dados e nos conceitos de termodinâmica, é correto afirmar que o volume final do recipiente na temperatura de 400 Kelvin é... Daí você vê que ele diz ali 3 vezes menor do que o inicial, é igual ao inicial, 2 vezes maior, então ele quer que a gente compare o volume inicial e o volume final. Para isso, eu reuni para vocês ali as informações que a gente anotou no enunciado, e aí vamos comparar os volumes então. Então olha só, pessoal, a gente sabe que pressão vezes volume do começo, PA vezes VA, dividido por pressão vezes volume do final, que é PB vezes VB, é igual a nRT no começo, dividido por nRT no final. Agora, das informações que ele passou para a gente sabe que a pressão permanece constante, então eu vou simplificar PA com PB. A gente não sabe informação sobre os volumes, sabe sobre o número de mols, o R é uma constante, então eu simplifico, e a gente sabe informação sobre a temperatura. Seguindo, então, a gente sabe que VA dividido por VB é igual a NA, número de mols A, é igual a 2, temperatura A é 200 Kelvin. Número de mols B, que é o número de mols final, é 4, e temperatura B é 400. Seguindo, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer, então, que VA por VB é igual a 2 vezes 200 dá 400. Então, eu posso simplificar esse 400 de cima com o 400 de baixo.
e aqui fica 1. Agora, a gente tem então que VA por VB é igual a 1 dividido por 4. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer VB vezes 1, vai dar VB. É igual a VA vezes 4, vai dar 4VA. E essa é a relação entre o volume final e o volume inicial, ou seja, o volume final é 4 vezes maior que o volume inicial. Então, com base nessa conclusão, vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A, o volume final é 3 vezes menor? Não, ele é 4 vezes maior. Letra B, ele é igual? Não. Letra C, 2 vezes maior? Não. Letra D, 3 vezes maior? Não. Letra E, 4 vezes maior que o volume inicial. Então, o nosso gabarito é a letra E. Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa aula sobre transformações gasosas. Na aula que vem a gente continua falando sobre esse assunto, tá certo? Tchau e até a próxima aula.